Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos terminar essa série aí de vídeos, né, falando do giclê de lenta, que é o último que faltou falar, né, o giclê de lenta e o injetor. Eu coloquei giclê de lenta e injetor porque justamente quando a gente acha um, a gente coloca o outro na mesma numeração, porque eles trabalham, não tem como a gente falar de um sem falar do outro. Que uma vez praticamente eles trabalham em conjunto, porque no início da aceleração, né, vamos por aqui, né, no início da aceleração aqui, tanto o giclê de lenta, cadê minha mãozinha aqui? Aqui, ó. Tanto o giclê de lenta aqui começa a sair combustível por aqui, como o injetor ele vai ajudar aqui por cima, aqui, ó, ele vai ajudar aqui também, jogando um pouco de gasolina aqui, para ter uma boa progressão, né, para o motor não oscilar tanto nessa queda de temperatura entre essa queda de temperatura, essa queda de pressão, né, entre a borboleta e o Venturi aqui, até começar a sair combustível aqui pelo sistema principal, né? Então, justamente ele funciona para isso. Então, o giclê de lenta ele serve para alimentar o carro na marcha lenta, na progressão, até essa borboleta que ela abriu o suficiente para o vácuo que estiver passando aqui, ele se igualar com esse vácuo aqui em cima. Aí esse giclê, todo esse giclê que para de funcionar e começa a sair combustível só por aqui. Por quê? Porque os canais estão ligados aqui, né? Os canais estão interligados aqui, ó. No meio do caminho aqui, ó, o giclê principal aqui, ele está fornecendo combustível para o poço e está fornecendo combustível para o giclê de lenta. Então, uma vez que o vácuo aqui embaixo está forte, ele só puxa daqui do giclê de lenta, porque aqui não tem força para sair combustível. Ele só vai puxar pelo giclê de lenta, que vai vir por aqui, vai descer aqui e vai sair combustível aqui. Quando essa borboleta ela começa a abrir, ela abre numa determinada posição, o vácuo daqui ele começa a cessar. E esse instante em que o diâmetro, a área do diâmetro da abertura da borboleta que se iguala à área do diâmetro do Venturi aqui, ele para de funcionar aqui e começa a sair combustível só pelo principal. Por isso que Venturis pequenos, eles aceleram a entrada do principal. Então, se você pega um carburador lá, uma dupla, ela tem 32 de borboleta, um Venturi de 24, você tem uma dirigibilidade com o carro. Você coloca um Venturi de 22, ele parece mais forte na arrancada. Justamente por quê? Porque você vai precisar abrir menos a borboleta para o principal entrar em ação. Então o giclê de lenta aqui, ele vai trabalhar menos, né? Então vocês vão ver que no caso de Venturis pequeno, os giclê de lenta são menores até no cálculo em relação ao Venturi padrão, né, que seria o 0,8, né? O parafuso da mistura aqui, no caso do giclê de lenta, esse parafuso da mistura, ele serve apenas para regular a marcha lenta. Ele não tem nada a ver com a progressão. Se você tiver que abrir ele para ter uma boa progressão, como eu indico várias vezes, só vai estou com uma progressão ruim e tal, eu peço para abrir aqui o parafuso da mistura. Se a gente abrir o parafuso da mistura aqui e melhorar a progressão, é sinal de que o giclê de lenta está pequeno. Ele precisa ser aumentado, né? Então esse parafuso aqui, ele só serve para você controlar o fluxo de combustível aqui, para fornecer a marcha lenta no carro, que é aquela regulagem, que você vai fechando o parafuso da mistura, a hora que o motor quer morrer, você volta meia volta. Isso você vai garantir a alimentação do carro. Agora, a partir do momento que começa a sair nesses furinhos de progressão que é o combustível, o predominante é o giclê de lenta. Se a hora que você segura ele um pouquinho, você regulou a marcha lenta, tá perfeito.
Aí você começa a acelerar devagarzinho na mão, assim, começa a pipocar, e você tem que abrir mais aqui para poder acertar a regulagem e ficar bom, é sinal de que isso aqui está pequeno. Tem que aumentar isso aqui. E o gicle de lenta, em questão de cálculo, é a coisa mais difícil de achar na internet. Eu mesmo não achei nada. Nada, nada, nada. O que eu vou passar para vocês é uma raça, uma teoria que eu peguei um pouco do cálculo da Weber, peguei um pouco do cálculo da Delorto e fiz uma mistureba, porque não tem nada, da Solex não tem absolutamente nada para se calcular o gicle de lenta. Nem nos manuais, para achar o principal tem, para achar o gicle de ar tem. É mais injetor e gicle de lenta não tem nada. Injetor ainda tem alguma coisa. Aqui no injetor ainda tem alguma coisa no manual da Solex aqui, ó, que diz que é o tamanho do injetor. Geralmente é a terceira parte do tamanho do gicle principal. Então, se a gente tivesse vamos supor, no caso aqui, um gicle principal aqui de 180, o injetor seria 60. No caso de um gicle principal de 120, o injetor seria 40. E ele fala aqui que o tamanho não pode ser menor do que 35. Então, isso foi a única coisa que eu achei sobre injetor. O resto é só tabela. A Weber, só tabela, você tem que usar tal injetor, tal injetor. A Solex também só as tabelas, 50, 60, 70, e não tem o porquê disso, diferente do principal, que a gente acha um cálculo para isso, né? Então, vamos imaginar que a gente tem dois tipos de carburador. A gente tem o carburador simples, que é esse daqui, né? Que é esse daqui, que é o carburador simples, que ele está no motor do Fusca aqui, ó, internet aqui. Então a gente tem um coletor que ele é comprido aqui, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, cadê minha mãozinha? Tá aqui, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, esse coletor aqui é tudo isso aqui, ó, é um coletor comprido. Então a tendência do combustível, mesmo com o pré-aquecimento aqui, ó, a tendência é ele condensar nesse coletor, nessa parede aqui, voltar, ele vaporiza aqui no carburador, sai em forma de spray, só que até ele chegar aqui na câmara de combustão, ele volta a ficar gotículas aqui, volta a grudar na parede e ficar gotículas aí, né? Por isso que esse coletor ele nunca é polido, ele sempre é rústico, para criar uma certa turbulência e evitar essas gotículas, né? Então, se esse coletor fosse polido, você teria uma formação maior ainda de gotículas aí, né? Então, geralmente os coletores eles são rugosos, né? Ele tem alguns aí, que nem no motor AP, ele tem até como se fossem uns espinhos, assim, uns pinos, né? Para a mistura criar uma turbulência ali e não voltar a ficar no estado líquido, né? E então aqui o que acontece? É inevitável essa formação de gotículas aqui, mesmo com o pré-aquecimento. Então você sempre vai usar um gicle de lenta maior no caso de um Solex 30 do que no caso de uma dupla, né? Justamente por causa dessa condensação que está aqui, né? Então o gicle de lenta da Solex 30 ele sempre vai ser maior do que uma dupla. E quanto melhor o aquecimento aqui, mais quente tiver o tempo, no calor, numa região do nordeste do país, uma região que seja muito quente, que as temperaturas sejam acima de 30 graus, você vai conseguir usar um gicle de lenta menor, mesmo para o nosso combustível. Vai conseguir. Por quê? Porque você tem pouca condensação aqui, né? Então, o cálculo teórico para a mistura ideal, numa região quente, ele é mais próximo do ideal do que numa região fria, que a gente tem que enriquecer aqui. Geralmente, você percebe a diferença da dirigibilidade, né? Quando está frio, você puxa um pouco o afogador, o carro melhora em baixa. Aí você está com o gicle, você mata que está com o gicle de lenta pequeno, né? Já no caso da dupla, isso não acontece. Por quê?
que você tem aqui, ó, o carburador aqui, né? Olha aqui, ó. A gente tem praticamente o carburador aqui, ó, em cima do cabeçote. Então o caminho que a mistura vai fazer é só isso daqui, ó. Então não tem como condensar, como juntar gotículas aqui nesse caso, né? O Solex ele estaria aqui, ó, ele teria que fazer todo esse caminho aqui. A dupla já está aqui, ó. Então a dupla sempre vai usar um giclê de lenta menor, porque não precisa ser um giclê de lenta grande, porque ele sempre vai usar o caminho curto aqui. Então não precisa de uma mistura muito rica, né? E aí o que a gente tem aqui? Aí a gente tem aqui borboleta 30 e Venturi 24, isso no caso do pique, né? Do pique 30. No cálculo de a gente achar o carburador, vocês lembram, tem vídeo lá atrás, tem a série de vídeos desde o começo, lá assistam, né? A gente já juntou uma apostila praticamente de ensinamento aqui. Então a gente lembra lá atrás que a gente aprendeu que a gente calcula pelo motor, né? Pela capacidade volumétrica do motor, você acha a borboleta e o Venturi é 80% da borboleta. Então, no caso de um 30, o Venturi seria 24, porque são 80%, 0,8. Então, 24 dividido por 30 é 0,8. No diâmetro. Na área, isso equivale-se a metade, ou seja, num pique 30, para essa abertura aqui, para você abrir ele aqui, a borboleta está acelerando, para você pegar e essa área de passagem aqui ficar no mesmo diâmetro lá do Venturi, lá em cima, você precisa de mais ou menos aqui, ó, 40% de abertura. Aqui seria 100, aqui seria fechado. Você precisa de mais ou menos isso aqui, ó. Você descobriu ali praticamente o terceiro furo de progressão ali, você já está entrando no sistema principal, já está isolando o sistema de lenta, né? Então, 40%, né? Mais ou menos, porque é 0,8 no diâmetro, 0,4 na área. Já no 30 pique S, a gente continua tendo a borboleta de 30, porém o Venturi é 22,5. 22,5 dividido por 30, a gente tem só 0,75, que dá 0,37,5, ou seja, no pique S, essa abertura aqui, ó, vai ser menor do que no pique. Ela vai ser 3% menor, 2,5% menor, porque você tem um Venturi menor lá. Então, se você tem um Venturi menor, você vai abrir menos a borboleta aqui para essa distância, para esses vão aqui se tornarem no mesmo diâmetro do Venturi lá em cima, para as depressões, né, pro vácuo que está passando aqui se igualar ao vácuo daqui. Aí ele para de funcionar aqui e passa a funcionar aqui. Então, Venturis menores vai ter uma abertura de borboleta menor. Borboletas maiores também terão uma abertura de borboleta menor. Então, ou seja, o giclê de lenta ele vai trabalhar menos. Depois eu vou medir um Solex 30, a distância do último furo de progressão ali, com um pique S, que eu só tenho um que está no carro. A hora que eu desmontar ele, eu vou medir, para ver se tem distância, porque a borboleta vai abrir menos para o principal começar a funcionar, né? Já no caso de uma dupla, a gente tem uma borboleta de 32 e um Venturi de 24. Você também vai ter, 24 dividido por 32, também vai ter 0,75. 0,375. Então, no caso de uma dupla, também vai precisar só de 37% de abertura aqui, ó, da borboleta, para o Venturi se igualar, mesmo sendo 24. Apesar do Venturi ser 24, da dupla, a borboleta é maior. Então, se a borboleta é maior, você precisa de uma menor abertura aqui. Então, se a gente pegar esses carburadores que o pessoal faz aí, Terminator, que tem a borboleta 32 aqui e o Venturi é 24, você muda o sistema de marcha lenta do carro.
Então, em muitos casos, o giclê de marcha lenta não precisa nem mexer nele, apesar da borboleta ter crescido, você não precisa mexer no giclê de marcha lenta, por quê? Porque você vai precisar de uma menor abertura aqui. Em muitos casos, você às vezes até reduz. Você abriu mais a borboleta, sem mexer no Venturi, a pessoa às vezes pensa que vai ter que colocar um giclê de lenta maior. Não, às vezes você tem que reduzir. Por quê? Porque esse trabalho aqui, ele se torna menor a abertura da borboleta aqui, né? Então aqui eu selecionei uns cálculos aqui para a gente pegar e ter uma ideia de como a gente vai chegar nisso, né? Então, como eu falei para vocês, eu fiz uma mistureba aqui de Delorto com Weber, com tudo para a gente chegar nos giclês que eu tenho experiência que funciona, que eu já testei e funciona. Então isso aqui seria mais uma experiência minha do que uma parte técnica que eu vi em algum manual, né? Então o primeiro cálculo que a gente vai lembrar aqui é o giclê principal, que é o Venturi vezes 5. Então 24 vezes 5 aqui, ó, seriam 120 para uma gasolina pura. Esse seria o cálculo básico do giclê principal. Aí o giclê de lento, o que é? A gente não comentou que a abertura ali, ela é a metade por seárea, né? Então ela é 0,8 dividido por 2, ela é um 0,4. Então eu preciso de 40% da abertura da borboleta para chegar no Venturi, né? E quando a borboleta, o cálculo do giclê principal é considerando a borboleta totalmente aberta. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente pega 40% do giclê principal. Porque se o giclê principal é calculado para a borboleta toda aberta, se a gente precisa só de 40% da borboleta, então a gente faz o 120 vezes 0,4. Daria 48,50 aqui o giclê de lenta. Isso para uma gasolina pura. Então, se a pessoa pegar uma gasolina pura, que ela tenha toda a característica de uma gasolina pura, ela funcionaria com um giclê de lenta 50, né? No pique, né? A nossa não tem jeito, que a nossa gasolina aqui, ela precisa de 6% a mais de aumento no diâmetro, que dá 12% na área, né? A gente já viu esses cálculos aí. Então, no nosso caso aqui, ó, se a gente pegasse os 50 aqui e multiplicar por 1,06, que é adicionar 6%, a gente vai ter um 53 aqui, né? Então, 55 aqui, teoricamente, a gente já está legal para uma gasolina com 27,5% de álcool, né? E se pegasse os 48 do cálculo aqui, daria 50. Então, entre 50 e 55 seria aí para 27,5% de álcool. Porém, a gente não tem o coletor grande lá. Esse é o problema do pique. É o coletor grande, é esse coletorzão aqui, ó, que vai condensar a mistura no meio do caminho. Então, se eu colocar um giclê de lenta 55, ele vai ficar fraco. Por quê? Porque a mistura que passa pelo giclê de lenta não quer dizer que ela vai chegar lá no motor. Às vezes ela fica no meio do caminho, ela se condensa ali no meio do caminho e não vai. Então eu preciso aumentar isso aqui. Então, pela experiência, eu tenho aqui com o coletor longo, eu pegaria o 120 e multiplicaria por 0,45. Eu estou adicionando 5% a mais aqui para compensar esse tamanho do coletor. Se fosse na dupla, não precisaria, né? Se eu estivesse montando dois Solex 30 pique, um de cada lado do motor. Se eu tivesse um 30 pique aqui, um 30 pique aqui, eu podia colocar 50 de cada lado, aí, 55 aí no máximo, que ficaria excelente. Agora, no caso do coletor longo aqui, não dá. Então, aqui a gente pegaria o 54 e multiplicaria por 1,06, eu teria 57,5, 60. No pique fica um espetáculo, né? E, então, muitas vezes eu usei simplesmente pegar o cálculo do principal ali, 24 vezes 5, né, que daria o 120, e dividir por 2, 60. Né? Então, eu considerava metade do giclê principal para gasolina pura, né? Ele já dava 60, já ficava bom com o álcool, né?
Então seria mais ou menos Venturi vezes 2,5. Aí eu gosto também de usar sempre em cima do Venturi, porque mesmo a gente abrindo a borboleta tudo e não mexendo o Venturi é que vai mandar. Se você tem um Venturi menor, o sistema principal entra primeiro. Você vai depender menos do sistema de lenta. Se você tiver um Venturi grande, o sistema de lenta vai trabalhar muito mais do que até o principal entrar, né? Então, muitas vezes eu faço pelo Venturi também, que funciona também. Então, eu pego aqui, ó, o Venturi aqui que a gente falou lá, né? Que eu preciso de 40% desse cálculo aqui do GQ principal, né? Então, eu tenho Venturi vezes 5 vezes 0,4. Então, teria aqui Venturi vezes 5, 24 vezes... Venturi vezes 2, aliás, né? 24 vezes 2, 48. Então, o mesmo cálculo aqui, ó, 48,50 para gasolina pura. Só que nós temos o coletor grande, né? Então, o coletor grande aqui eu pegaria 48 vezes 1,06, eu teria 50, né? Para gasolina E27, né? E com o coletor longo aqui, ó, eu pegaria 5 vezes 0,45. Eu estava adicionando 5% nesses 0,40, eu teria 2,25. Aí se eu pegar 24 do Venturi vezes 2,25, eu tenho 54. Eu adicionando aqui, corrigindo o E27, eu tenho 57,5, que é um GQ difícil de achar, mas é o GQ ideal para o nosso E27. O 60 ele fica levemente rico e o 55 ele fica levemente pobre. Então o 57 seria o GQ ideal. Pena que é difícil de achar esse GQ de lenta, mas ele seria o ideal hoje. E no caso do PIC-S aqui, ó, a gente teria o 30 dividido, o 30 e o 22,5, então seria a mesma relação do 32 com o Venturi 24, que dá 0,75, né, que a gente viu aqui, né, lá. Ambos dão 0,75. Então você precisa de 37% de abertura da borboleta. Então essas contas aqui, se a gente fosse usar pelo que a gente viu ali em cima, ali, ó, 22,5 vezes 5, eu tenho o principal 112,5 para E0. Então, se a gente simplesmente pegasse o 112,5 e multiplicasse por 0,375, a gente tem 42. Então, se colocasse um 42 para uma gasolina pura, num PIC-S funcionaria. Aí, mudasse para o E27, corrigindo aqui, mais 6%, teria um 45. Um 45 para um Venturi de 22,5 funcionaria para um E27. Porém, eu tenho o coletor longo, no caso do PIC-S. Se fosse uma dupla aqui, ó, o 45 funcionaria. Como? Eu acho que o Itamar usa 45 aqui, porque a relação dele é 32,24, ele usa 45 na lenta. Ele é bem próximo ali do coletor, então ele não precisa de uma marcha lenta muito grande, né? Aí para o nosso coletor longo aqui, ó, eu tenho que colocar 5% a mais aqui, né? Então é o que eu tenho aqui, o 0,375 vezes 1,05, eu tenho 0,40. Então 112,5 aqui vezes o 0,40, eu tenho 45 para gasolina pura. Vamos colocar aqui 6% a mais do E27, eu tenho 47,5, 50. Então, 47,5 é o original do PIC-S. A gente vai falar isso no próximo vídeo aí. É o original do PIC-S. E 50 é o que a maioria, eu principalmente uso, e a marcha lenta fica boa. Ele não fica rico e também não fica, vamos falar, ideal, mas ele alimenta bem o motor. Ele alimenta bem o motor sem dar falhas, né? Então, se a gente fosse fazer o outro cálculo aqui, ó, Venturi, pelo Venturi, né? Venturi vezes 5 vezes ponto 37,5, a gente tem 22,5 vezes 1,88, dá 42 para gasolina pura. Vezes 1,06, eu tenho 45 para gasolina E27.
Com o coletor longo, eu caio nesse mesmo cálculo aqui que eu fiz aqui, ó. Eu tenho que pegar, acrescentar 5, eu vou chegar no 47,50 também, né? Então, agora o que eu fiz aqui? Eu fiz um resumo aqui, aquela ali foi mais explicação teórica, agora eu fiz um resumo aqui, para quando vocês forem mexer, não perder tempo, de ficar fazendo tudo aquela conta, aquelas coisas lá, né? Então aqui num PIC 30, com o Venturi de 24, esse é o distribuidor que for, não vai mudar muita coisa. Eu tenho 24 dividido por 30, eu tenho a relação de 80%, dividido por 2, a borboleta precisa abrir 40% para equivaler a um Venturi de 24, né? Então, aqui, muitas vezes, eu usei simplesmente assim, principal dividido por 2, porque eu tinha comigo que é o seguinte, mesmo a borboleta precisando abrir apenas 40%, eu tinha álcool no combustível, então eu já imaginava abrindo metade, então a marcha lenta e a progressão ela vai equivaler a metade do funcionamento do carburador, então eu pegava o principal, que é o responsável por alimentar toda a carburação, e dividia por 2. Então eu chegava aqui no 60, ó. 120 dividido por 2 chegava no 60. E funciona muito bem. Assim, ele fica levemente rico, mas ele funciona muito bem. Você quase nem precisa usar o afogador de manhã. Você puxa lá um pouquinho lá, o carro esquenta rápido, se mantém rápido. Com 60, justamente porque ele compensa aquela condensação do coletor longo, né? No meu caso, então, que eu não tenho pré-aquecimento, eu não consigo, é difícil usar alguma coisa abaixo disso aqui, ó. Porque o meu carro condensa muito ali. No entanto, eu acho que eu consigo às vezes fazer 9 de quilometragem aqui na cidade com 1 litro de combustível. Isso é uma vitória para um carro que não tem o pré-aquecimento, né? Eu preciso colocar aquilo ali, que ainda não sobrou tempo para poder fazer. Eu preciso desentupir aquilo lá, preciso fazer esse tipo de coisa, né? Então, muitas vezes eu uso isso aqui, ó, principal dividido por 2. Funciona muito bem para coletor longo. Pelo Venturi, eu tinha que pegar aqui, ó, principal vezes 2.4. O que é esse 2.4? Esse 2.4 é aquele 5 da fórmula lá, do Venturi principal. Esse 5 aqui, multiplicado por 1.06, que é o 6% do etanol. Então eu peguei o 5, multipliquei por 1,06, ele deu 5,3. Aí eu tirei 40% de 5,3. Aliás, eu tirei 45% de 5,3. Por quê? Por que 45%? Por causa do coletor longo, que é o que a gente usa aqui, ó. Então, isso daí deu uma relação para mim aqui de 2,4. Então, eu pegar o Venturi e multiplicar por 2,4 aqui, ó, eu tenho 57,5, que é o ideal. Então, se eu tivesse um Venturi de 22 aqui, isso aqui mudaria um pouco. Se o Venturi de 22 tivesse montado numa borboleta 28, eu usaria isso aqui. Então, isso daqui, esse primeiro cálculo aqui, é por uma relação de 0,8. Então, eu tenho que pegar o Venturi e dividir pela borboleta. Se der 0,8, eu vou usar isso aqui, ó. Aí, se der diferente, eu vou usar outra. Aí, o Venturi aqui, ó, outra fórmula aqui. O Venturi vezes 2,25, isso aqui seria para gasolina pura. Então, 24 vezes 2,25, eu teria aqui, ó, 55. Eu estaria levemente pobre. Então, aqui são as 3 opções de giclete lenta que a gente pode usar em qualquer motor. Se eu estiver usando o PIC 30, em qualquer motor, 1.200, 1.300, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, se eu tiver com um PIC 30, ele vai ser um desses gicletes aqui, independente da cilindrada do motor. Vai ser isso. Pode ser que o 1.200 peça 60, porque é um motor com menos eficiência. Pode ser que o 1.600 peça 55, porque é um motor mais eficiente. Mas sempre vai ser isso daqui. E no PIC S já muda. Por quê? Por causa da relação. Então eu tenho 22,5 dividido por 30,
tenho 0,75. Dividido por 2, eu tenho apenas 37% aqui de abertura da borboleta. Então, são 3% menor do que aquele ali. Então, se a gente pegar o principal de um pique S e dividir por 2, eu tenho 112 mil dividido por 2, eu tenho 56, 55 de lenta aqui. É rico. Vamos falar, trabalha, mas trabalha rico. Aí, o que eu fiz aqui? Para facilitar para vocês, eu fiz o Venturi vezes 2,33. O que é esses 2,33? É o 2,4 menos os 3%, porque aqui não era 40, aqui foi para 37, é 3% a menos. Então, vai abrir menos a borboleta, eu vou depender menos do circuito de lenta. Então, Venturi vezes 2,33, aqui ó, tenho 52,5. 52,5 no pique S hoje, 50 e 52,5 é o ideal. Ele trabalha muito bem, alimenta muito bem no pique S. E Venturi vezes 2, se fosse o cálculo dos 0,37, se pegasse os 5 lá do cálculo do principal e multiplicar por 0,375, eu tenho 2. 22,5 vezes 2, 45, pobre, para a nossa gasolina. Estaria ideal para uma gasolina pura. No entanto, alguns motores Volkswagen lá fora, com Venturi de 22,5, usou 45 na lenta. E no caso da dupla aqui, a dupla segue o mesmo conceito, porque eu tenho uma borboleta de 32 e tenho um Venturi de 24. Então, eu tenho 24 por 32, também tenho 0,75, que dá 37,5% de abertura da borboleta, né? Só que a dupla é o seguinte, eu não preciso me preocupar com o coletor longo, com condensação. Então, eu vou usar giclete de lenta menor. Então, eu posso pegar simplesmente o Venturi vezes 2, eu tenho aqui 48,50 para uma mistura de gasolina pura. Isso aqui já alimentaria até uma gasolina com álcool, que é o que saiu na maioria dos carburadores de dupla, saiu com o giclete de lenta 50. Então, enquanto aqui ficaria pobre, né, colocar uns 50 aqui no 24, aqui no 30, ficaria pobre, mas por causa do coletor. Aqui não, aqui ele já fica legal, porque o coletor é curto, você não precisa, a mistura não tem que fazer um caminho longo, não tem condensação de mistura, né? E se a gente fosse corrigir para a nossa gasolina, eu pegar o Venturi vezes 2,2, por quê? Porque o 2 mais, né, o cálculo do 5 mais 6%, vezes o 0,375, eu teria 2,2 aqui. Então, 24 vezes 2,2, 52,5 seria o ideal. Então, a maioria das duplas carburações, você pode colocar 52,5 no giclete de lenta, que fica excelente, né? E se você tiver com um Venturi 24 e por acaso colocou uma borboleta de 34, que a maioria do pessoal faz, isso aqui continua, isso daqui. Porém, o que acontece? Às vezes você está com 52,5 usando a borboleta de 32, quando você aumenta para 34 aqui, que você diminui essa relação de abertura aqui, você provavelmente vai ter que cair para uns 50. Então, no caso do giclete de lenta, as mudanças de 2,5, enquanto no giclete principal não faz nem diferença, no giclete de lenta faz muita diferença. E outra, o giclete de lenta, você vai perceber muita diferença na progressão. Então, uma ideia, uma dica legal aqui é o seguinte, você está com ele no carro lá, você regula ele normalmente aqui, marcha carro quente, vai fechando o parafuso da mistura, começou a morrer, volta meia volta. Você regula normalmente. Aí você começa a acelerar devagarinho aqui com a mão, o equivalente ao motor começar a subir de giro um pouco, tipo 1500 RPM mais ou menos. Se começar a dar falta e precisar abrir esse parafuso da mistura, o giclete de lenta está pequeno. Se o motor, quando começar a subir de giro e não mudar nada, pega a chave de fenda
e começa a fechar aqui. Se você der meia volta aqui e ele começar a querer morrer, você voltou a meia volta, você está ideal, porque você está com a mesma regulagem da marcha lenta na progressão. Agora, se você precisou fechar tudo aqui e o motor não morreu, aí é sinal de que o giclete de lenta está grande. Então, muita gente usa giclete de lenta de 70, é grande. Se o carro está pedindo um giclete de lenta 70 no motor original, é porque tem alguma entrada falsa de ar, tem vão na borboleta. A borboleta às vezes ela está folgada, essa não está vedando aqui corretamente, ela entra mais ar do que precisava, principalmente na progressão, né? Entrar pelo eixo aqui se estiver muito folgado. Às vezes o giclete de lenta não está encostando legal lá no fundo, entra ar por aqui, a gente coloca aquela borrachinha, né? Coletor mal vedado, essa parte aqui que tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, que é preso aqui, também às vezes entra ar. Então, se pegar um spray e jogar em algum lugar desse daqui, tanto aqui, nessas vedações aqui, como nessas vedações aqui do cabeçote, e o motor querer morrer, é porque está com a entrada falsa de ar. Aí tem que corrigir isso primeiro, antes de mexer com a carburação. Então, basicamente é isso que faltava para a gente. E injetor, então, basicamente é isso, né? O que faltava para a gente finalizar essa sequência de vídeos era o injetor e o giclete de lenta. Então, se achou o giclete de lenta, o injetor é praticamente o mesmo. Colocou 60 na lenta, coloca 60 no injetor. Colocou 50 na lenta, coloca 50 no injetor. Se der falha na injeção, na hora que se apertar de uma vez e o carro começar a falhar, aí aumenta o injetor. Mas basicamente ele vai ser sempre igual, né? Então assistam todos os vídeos, é uma sequência legal. Próximo vídeo de carburação, sim, a gente vai analisar as tabelas e ver o que a gente usaria para poder corrigindo, né, o E27, como ficaria as relações de medidas para hoje, né? Então a gente vai discutir sobre isso daí, né? Espero que tenham gostado e até o próximo.